Olá, seja muito bem-vindo. Esse é a parte 2 do módulo 2, Tecnologias empregadas na biologia sintética. Como construir vetores na prática, explorando as técnicas. Eu me chamo Isabelle Saylor e bora para a aula. Bom, então a biologia sintética utiliza uma combinação de tecnologias simples e avançadas para projetar e construir esses sistemas biológicos inovadores e otimizados. Então, nessa aula, a gente vai abordar as seguintes técnicas: métodos de concatenação de fragmentos e ferramentas de edição gênica. Então, os métodos de concatenação que a gente vai abordar é a Golden Gate, o Gibson Assembly e também a homologia, o tipo de PCR por sobreposição, e as ferramentas de edição gênica como CRISPR-Cas, Zinc Fingers e Talens. Mas o que isso permite? Permite criar moléculas específicas com propriedades otimizadas, o que possibilita o cultivo em larga escala de micro-organismos geneticamente modificados para aplicações industriais e médicas. E essas tecnologias juntas tornam a biologia sintética um campo altamente inovador e promissor. Bom, então os métodos de concatenação servem para unir, literalmente concatenar elementos sequenciais para formar um único conjunto ou sequência maior, isto é, a ligação desses fragmentos de DNA em uma única sequência contínua, possibilitando assim o desenho e montagem de sequências específicas para serem aplicadas em diversos fins. Lembrando que geralmente a gente tem que ter partes homólogas que se sobrepõem no DNA para que eles possam ser juntados. E como a gente consegue fazer essa homologia? A gente consegue fazer essa homologia pela reação da polimerase em cadeia, ou na sigla PCR. A gente coloca primers, que são sequências que vão se ligar nas extremidades dessa sequência que eu quero amplificar, ela está no meio ali, e ela vai amplificar justamente aquilo que eu quero, colocando extremidades que não estão ligadas ali, mas depois elas vão se ligar no conjunto e vão colocar aquilo que eu quero, tornando assim essas partes com homologia. A gente pode projetar isso para diversos fins, para juntar diversas moléculas, as opções são infinitas. Bom, então primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as ligases e a Golden Gate Assembly. Então, as ligases, elas são enzimas que fazem parte do reparo intrínseco de DNA dos seres vivos, servindo justamente para unir essas extremidades de material gênico durante algum dano ou durante a mitose na fase da replicação do DNA. Então, ela possibilita, assim, o desenho e a montagem de sequências específicas, ligando justamente aonde eu quero com essa complementaridade. Nisso, surgem técnicas de concatenação que utilizam essas enzimas como base e utilizam a homologia. Aqui eu coloquei como a Gibson Assembly e a Golden Gate Assembly. Aqui eu coloquei uma figura da Golden Gate Assembly do SnapGene, que seriam os preparos básicos para a gente fazer essa Golden Gate, e ela justamente é uma técnica de estratégia bem simples e rápida, usada para transferir qualquer fragmento de DNA de interesse em um vetor, não deixando cicatrizes nesse DNA, não deixando partes de nucleotídeos não de interesse. E para isso a gente usa enzimas do tipo 2S e ligases para juntar esses múltiplos fragmentos de DNA em uma determinada ordem sequencial. Aqui é um exemplo juntando só um fragmento, mas ela é muito famosa por juntar tipo 10 fragmentos, sendo que daí a maior quantidade de fragmentos que eu vou unir, mais difícil vai ficando e mais desafiador e complexo se torna o processo. Então, essas enzimas de tipo 2S cortam o DNA em uma distância fixa dessas sequências de reconhecimento enzimático e resultam em extremidades coesivas de single-stranded DNA, então DNA simples fita, que posteriormente elas são unidas por essas ligases. Uma fotinho aqui eu coloquei do Gibson Assembly. Ele é um método que também utiliza ligases e é robusto, baseado na montagem de DNA por meio de preparações de região de sobreposição homólogas por PCR e durante a amplificação por PCR sob condições isotérmicas. Ela utiliza de 3 atividades enzimáticas: a exonuclease 5' que gera extremidades complementares, a polimerase, que preenche essas lacunas, e a ligase de DNA,
que sela essas descontinuidades das lacunas preenchidas e pareadas. Então aqui a gente consegue ver na imagem dois fragmentos com sequências overlapping ends, que seriam finais de sobreposição, e um vetor linearizado, ele pode ser tanto linearizado quanto circular, com essas também partes de sobreposição. E daí a gente coloca tudo em um tubinho só reacional, por 50 graus Celsius, todas essas enzimas e polimerases que eu comentei, e a gente vai ter um vetor inteiro, daí a gente vai transformar em um organismo de interesse para fazer a seleção. Então aqui eu trouxe outro método de concatenação por sobreposição, que é o EPCR, então é a extensão por sobreposição. Então ela é uma reação, a PCR é uma reação em cadeia da polimerase com essa extensão, ela é uma variante da PCR comum e ela é utilizada para montar vários fragmentos pequenos de DNA fita dupla em uma sequência maior. Então, ela é amplamente empregada para inserir mutações em pontos específicos de uma sequência e para montar uma sequência de DNA do zero a partir de sequências menores, criando assim um polinucleotídeo maior. Uma vantagem que a gente tem dessa técnica é que ela não exige enzimas de restrição. Então, para fundir duas sequências de DNA, primers são utilizados nas extremidades, que devem ser unidas. E o que são primers, né? Primers são sequências de nucleotídeos cuja sequência é complementar a uma sequência de DNA específica. Então, ela só vai parear aquela extremidade do gene adjacente que eu quero amplificar. E para cada molécula, o primer na extremidade a ser... Para cada molécula, o primer na extremidade a ser unida é projetado de forma que tenha a extensão 5' complementar à extremidade de outra molécula, para assim que a gente pode ter o pareamento durante a replicação. Todas as moléculas de DNA estão estendidas dessa maneira, elas são misturadas em um tubinho e uma segunda PCR é realizada utilizando apenas os primers para extremidades mais externas. A gente também chama isso de nested PCR, seria a PCR no potinho, nested, no ninho, PCR no ninho. E como ela é uma PCR que engloba as partes mais externas, seria a PCR da PCR, englobando tudo, e daí as sequências complementares sobrepostas introduzidas vão ser os primers, e as sequências vão ser todas fundidas. Como aqui a gente pode ver exatamente o que acontece nessa imagem. A gente tem a amplificação de uma parte 5' e uma parte 3', e daí elas têm homologia e a gente junta elas. Bom, então agora entrando na segunda parte, que seria métodos de edição gênica. Eu vou começar com um método muito famoso e muito primordial, que são os TALENs. Então, essa técnica se chama nuclease efetora semelhante a ativador transcricional, TALEN, utiliza proteínas dominadas também TALENs, associadas a nucleases FOLC1. Então, o que essa técnica permite, né? Ela permite fazer modificações precisas no DNA e funciona de uma maneira semelhante ao método de CRISPR. Ela como é primordial ao CRISPR, mas ela utiliza um mecanismo diferente para o reconhecimento do corte de DNA. Então, o que acontece? No sistema TALEN, as proteínas TAIL são projetadas para reconhecer sequências específicas de DNA. E cada unidade TAIL pode reconhecer um nucleotídeo específico, o que permite que o sistema seja projetado para atingir qualquer região do genoma. E como essas proteínas estão fusionadas às enzimas, às nucleases FOC1, elas conseguem direcionar aonde a FOC1 vai clivar no DNA, como nessa imagem que a gente tem o left talon e o right talon, seria o esquerdo e o direito, direcionando aonde a FOC vai clivar. Isso também é muito semelhante a como os dedos de zinco funcionam, só que daí é outro método de direcionamento, mas também podem utilizar ou não as FOC1. Depois a gente vai estudar um pouco mais sobre eles. Então, a principal vantagem do TALEN é a sua alta especificidade. Como as proteínas TAIL podem ser desenhadas para a gente reconhecer qualquer região do DNA, qualquer sequência, essa tecnologia oferece um nível de precisão muito mais alto na clivagem e, portanto, a produção da proteína TAIL é
muito imprescindível para essa técnica funcionar. Só que ela pode ser laboriosa e cara. E além das proteínas teu ser muito grandes, o que pode dificultar a entrega em células, mas elas são altamente específicas. Bom, então agora falando da famosa técnica CRISPR-Cas, ou repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas que utilizam a enzima Cas, ela é um sistema biológico adaptado de algo que mimetiza o sistema imunológico humano, só que de bactérias. E é uma ferramenta para edição gênica altamente eficiente que permite cortar, substituir ou modificar partes específicas de DNA. Pode ver na imagem ao lado que a enzima Cas pode ser uma Cas9, uma Cas13, uma Cas12, depois eu vou explicar. Então, ela consegue clivar, agir como uma tesoura molecular, cortando o DNA no local específico, guiado por um RNA guia, que seria a junção do RNA e do tracker RNA, formando o guide RNA, que é o RNA guia. Nesse sistema, um RNA ele é projetado para ser complementar à sequência de DNA que eu quero clivar, que eu quero editar, e é complexado, fusionado a essa proteína Cas9. E este é o chamado RNA guia, ou sgRNA. A Cas9 ou outros tipos de Cas, por sua vez, serve como uma tesoura molecular, como eu já falei, que fará a quebra dessa fita dupla direcionado pelo seu guia. Após esse corte, vários diferentes mecanismos de defesa celular vão reparar a região. Então, a gente tem a junção das extremidades não homólogas, ou NH-EG, ou a gente tem o reparo direcionado por homologia. Pelo reparo direcionado por homologia, eu posso fornecer um fragmento, jogar um fragmento dentro da célula, e ela vai acabar às vezes inserindo exatamente o que eu quero. Então, eu posso fazer uma edição gênica direcionada, colocando uma parte de DNA que eu quero, mas também tem a chance dela fazer o NHEG. Mas eu posso fazer com que ela. Na verdade, assim, esse NHG pode introduzir mutações, como deleções ou inserções, que frequentemente inativam o gene alvo. Então, seria, por exemplo, uma inativação de gene. Então, após o descobrimento da técnica de CRISPR-Cas9, surgiram diferentes variantes da enzima Cas, como a Cas13, a Cas12, a Cas3. Aqui eu coloquei um exemplo de diferentes Cas e como cada uma tem diferentes tipos de corte e são guiadas por diferentes coisas. Algumas precisam do CRU sem o tracker, mas é bem cada uma é diferente da outra. Por exemplo, a Cas3 faz cortes mais agressivos, destruindo grandes regiões do DNA, ao invés de cortes mais precisos, como a Cas9. Ela é assim mais eficaz para cortar grandes partes e útil para eliminar genes inteiros ou sequências gênicas indesejadas de organismos como causadores de doenças. Mas tudo vai depender de qual o objetivo da minha edição gênica, né? O que eu quero com a minha edição gênica. Então, existe cada tipo específico de caso. Bom, aqui eu trouxe uma imagem comparativa entre Talem e CRISPR-Cas. Então, a gente pode comparar essa técnica com as suas semelhanças e diferenças, mas a gente consegue ver nessa imagem que é basicamente o mesmo princípio, algo que direciona para essa clivagem. No CRISPR, a gente tem o guide RNA direcionando a enzima Cas para clivar no DNA. Aqui a gente tem os talens direcionando a FOC1 para clivar o DNA. Então, é justamente diferentes técnicas que levam no mesmo objetivo, mas que são realizadas de maneiras distintas. Terminando os nossos métodos de edição gênica, a gente tem o dedo de zinco, ou zinc fingers. Esses dedos de zinco são pequenas unidades proteicas versáteis e pequenininhas, que resistem a mutações extensivas sem destruir a estrutura delas. Então, elas podem estar fusionadas a uma FOC1, por exemplo, e elas direcionam aonde essa FOC1 vai clivar, exatamente como um tálem funciona.
E essas zinc fingers também são engenheiradas para reconhecer sítios específicos, sequências específicas de DNA. Então, elas vão lá aonde a gente engenheirou para ela e se ela pode estar funcionada a uma FOC1, por exemplo, e vai clivar o meu DNA. E daí aqui tem o que acontece depois que é clivado, né? A gente tem a rota do NHEG, que como eu comentei, que ela não utiliza homologia, mas a gente também tem a rota homóloga, que a gente vai inserir, a gente vai dar uma sequência homóloga a essa parte onde foi clivada para ser inserida no nosso DNA. Tem também o que pode acontecer off-targets. Isso é muito comum, tanto em CRISPR quanto em zinc fingers, tanto em TALENs. Pode acontecer de eu clivar em uma região que eu não esperava, porque acabou que não tive especificidade suficiente. Por isso que é bom, pode ser uma região muito parecida com aquela que eu estou trabalhando. Então a gente aumenta os nucleotídeos que a gente vai querer parear para dar mais especificidade. Então, quanto maior nucleotídeos pareados, mais especificidade eu tenho. Mas vai acabar que maior vai ser o teu construto fusionado. Então tem que pensar em cada situação o que seria melhor. E vale ressaltar também que esse corte da FOC1, ele é nas duas fitas, diferente da Cas3, por exemplo, que seria só em uma fita. Então vai depender de como tu vai desenhar a tua abordagem para edição gênica, dos recursos principalmente que tu tem disponível, recurso é uma grande questão, do tempo que tu tem disponível, daquilo que já tem no teu laboratório, então é muito do que tu já tem e dos recursos financeiros que tu dispõe para o teu trabalho. A gente termina o nosso módulo de técnicas para edição gênica e técnicas de construção de vetores. Eu agradeço muito a visualização e vocês por terem acompanhado essa parte do nosso curso. Não esqueçam de fazer os questionários para continuar aprendendo, né, de maneira mais assertiva. E muito obrigada a todos.